A paz do Senhor, sejam bem-vindos ao canal de Lições Bíblicas. Eu sou seu irmão em Cristo, pastor Davi Nascimento, e estamos aqui para estudar a primeira lição do segundo trimestre de 2024, com o tema Início da Caminhada, o tema da lição, porque nesse trimestre nós vamos estudar sobre a carreira que nos está proposta. Vamos falar da caminhada da salvação, santidade, perseverança para chegar ao céu. Nós vamos ver aqui os desafios e como vencer os desafios durante essa caminhada. E esse vídeo nós vamos fazê-lo, até por causa da questão de tempo mesmo, nós vamos fazê-lo de forma mais voltado para a introdução da lição. Nós vamos ver aqui o texto áureo, verdade prática e a leitura bíblica em classe. Na leitura bíblica em classe, aí nós vamos trabalhar um pouquinho mais para tentar expandir um pouco mais sobre o assunto, trabalhar de forma mais minuciosa sobre esse texto bíblico, que é o encontro de Jesus com Nicodemos. E o comentário, nós não vamos entrar nele hoje, pelo menos na aula de hoje. Eu espero que nos próximos vídeos eu consiga ter tempo para fazê-lo, mas o comentário está muito rico, muito interessante, muito bom, e você tem a revista em mãos, e eu creio que nós poderemos e nós seremos efetivos a partir da introdução, porque uma boa introdução ela é capaz de expandir muito a nossa percepção da lição como um todo. Então, o tema da lição de número 1 é o início da caminhada cristã. O nosso texto áureo está em João 3:3, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A verdade prática nos diz que o novo nascimento marca o início da jornada do crente em Cristo Jesus. A jornada que é iniciada a partir do Cristo, a partir da obra do Cristo. E é marcada por essa percepção, por essa forma de ver, um nascer de novo, uma forma de viver diferente daquela que nos foi, que nós nos percebemos como seres humanos, porque quando a gente nasce, o autor até coloca aqui, o comentarista, sobre a vida humana e os processos de desenvolvimento. Eu, enquanto psicólogo, formado em psicologia, atuante na psicologia, nós percebemos, enquanto terapeuta, o quanto os adultos são reflexo de traumas, de situações difíceis que uma criança passa. É reflexo de uma história dos pais. Eu estava conversando com um rapaz que eu estou acompanhando, que eu estou cuidando e discipulando, e ele sofrendo por diversas questões internas, passando por diversos problemas, conflitos internos, e aí a gente aprofundando no assunto, e aí nós vamos descobrindo que boa parte desses sofrimentos são questões relacionadas às situações dos pais deles. Situações em que os pais não se resolveram, e ele vem trazendo consigo tudo isso. Dores, traumas, e faz com que essa pessoa tome atitudes das quais talvez ele nunca se orgulhou de como os pais se comportavam. E aí agora ele olha para a vida dele e ele está repetindo erros dos pais. É o mal dos pais passando para os filhos. E aí a gente pensa só no processo espiritual de maldição hereditária, como algo totalmente espiritual. Tudo que acontece na nossa vida é extremamente espiritual, porque nós somos seres espirituais. Nós somos espírito, alma e corpo. E aqui, quem me conhece, já ouviu outras lições, sabe que eu gosto de enfatizar essa ordem, espírito, alma e corpo.
porque de fato o corpo é transitório. E muitas vezes a gente coloca, somos corpo, alma e espírito, porque a nossa percepção está quase sempre nesse plano material, no que o corpo consegue ver, perceber, apalpar, segurar. Então a gente começa a imaginar que a vida ela gira a partir dessa perspectiva do corpo primeiro, depois a alma, depois o espírito. É por isso que nós temos dificuldade de, por exemplo, olhar para as coisas espirituais e sempre preocupamos demais com o que é material. Nós estamos preocupados, por exemplo, com o alimento da semana que vem, enquanto Jesus disse que nós precisamos pedir ao Pai o pão de cada dia. Deus, ao tirar o povo do Egito, lá no deserto, ele prepara alimentos para eles apenas para o dia, para eles entenderem que o corpo não é importante, não é tão importante, é mais importante confiar em Deus. E a confiança em Deus não se dá no âmbito do corpo, se dá na conexão espiritual, no entendimento da alma e a decisão do espírito vivente. E o espírito a gente sabe que foi soprado por Deus nas nossas narinas. Então, nessa dinâmica de sermos espírito, alma e corpo, quando entendemos isso, nós começamos a perceber que não precisamos ser guiados pela velha natureza. Mas enquanto a perspectiva nossa ainda não foi transformada, a gente não foi renovado na mente, né? Nós temos a tendência de ser muito parecido com aquilo que a gente aprendeu. E eu costumo dizer que essa velha natureza, né, que eu digo que ela é espiritual, porque tudo que passamos e vivemos é espiritual, por sermos espírito, né? Espírito que tem uma alma, que tem sentimento, tem emoções e habita um corpo transitório, né? O corpo vai morrer, vai voltar ao pó, mas o espírito retorna para Deus. Só que nessa dinâmica do ser humano caído e pecaminoso, né, nós tendemos a ver como os nossos pais se comportam e replicamos isso. Eu vou te dar um exemplo, né? Você, enquanto criança, talvez não gostava da forma como seu pai te tratava, sem dar atenção. Vou pegar só esse ponto aqui da atenção. Seu pai trabalhava muito e não tinha tempo para dar atenção para você. E aí, na vida adulta, nós nos tornamos pessoas totalmente voltadas para o trabalho, comprometidas com o trabalho, na expectativa de dar uma vida melhor para os filhos, e esquecemos de dedicar tempo aos filhos. Nós repetimos os mesmos erros dos nossos pais, né? Você vê um jovem, alguns rapazes, tendo dificuldades de lidar com paternidade, às vezes com 1, 2 filhos, né, esparramados por aí, e aí quando você vai ver o histórico, o pai tinha a mesma atitude. E aquele jovem, por mais que achava errado a atitude do pai, ele acaba replicando os mesmos erros. E não é possível viver algo diferente se nós não formos transformados, se não houver um novo nascimento. Um novo nascimento que sai da lógica humana, que nos tira desse emaranhado, esse loop emaranhado de problemas e de dor e de sofrimento. E aí, ao ser tirados, só podemos ser tirados através de uma ação do Filho de Deus, do Cristo. A nossa leitura bíblica em classe está em João 3, do versículo 1 ao 8, que diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Que nós precisamos parar para fazer algumas ponderações. Se você já ouviu o termo fariseu e não entende exatamente o que isso significa, os fariseus eram um dos partidos políticos, um dos movimentos políticos que mais tinha aceitação perante o povo. Era um pessoal de
classe média, tinha uma condição boa, né, financeiramente. E esse pessoal, eles tinham diversas maneiras de pensar que agradavam muito o povo. Por exemplo, eles não se envolviam tanto com política, enquanto os saduceus, que era um outro grupo um pouco menor, mas que tinha um poder político muito forte, eles conseguiam se aliar muito, eles faziam questão de ser aliados políticos de Roma, então eles tinham um poder político um pouco maior, em termos de ter o controle de alguns órgãos importantes, de algumas áreas políticas. Os fariseus tinham uma força política porque eles eram muito voltados àquela coisa de cumprir a lei ao extremo, inclusive de cuidar do órfão, de dar esmola, de fazer isso de forma pública, demonstrando dando exemplo, né? como o próprio exemplo, dando o próprio exemplo para servir, né, de ensino para os outros, para a comunidade. Então, por eles estarem sempre fazendo boas ações, a sociedade e o povo, no geral, via eles com bons olhos. Então, a força política deles estavam aqui. Os governos romanos não queriam problemas com eles, eles tinham espaço. Normalmente, era o pessoal que mais ensinava dentro das sinagogas, era esses aqui. No templo, a força maior era dos saduceus. O pessoal do grupo dos saduceus, boa parte deles vinham dessa linhagem sacerdotal. Um ponto muito interessante é que os saduceus não acreditavam na vida após a morte, na ressurreição após a morte. Eles estavam tão focados no aqui e no agora, e eles tinham um poder aquisitivo tão alto que eles não se importavam com o que vinha depois. A vida acontece aqui. Os fariseus, do contrário, eles acreditavam que havia sim algo após a morte. Então eles se preocupavam em ter uma vida separada, uma vida que observava a lei. E o ponto que Jesus critica os fariseus, que significa separado, o fariseu é alguém que se considera separado da vida pecaminosa, que tem como régua para medir a sua vida a lei do Senhor. O que Jesus condena nos fariseus, a gente vê muito Jesus fazendo e falando dos fariseus, é que eles acabavam agindo muito para aparecer, da boca para fora. Eles diziam alguma coisa, diziam certas coisas que eram convenientes, ou faziam certas ações que eram convenientes, mas no interior a motivação não era pura. Ou então o comportamento fora, do público, às vezes o comportamento longe do público era totalmente o contrário do que eles diziam viver em público. Então, esse homem faz parte desse grupo, e nós vamos perceber que algumas pessoas desse grupo começam a querer seguir Jesus, começam a ir em busca de Jesus. Nós temos esse homem aqui indo às escondidas para falar com Jesus, que o versículo 2 diz: este homem foi de noite ter com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então, ele está observando, ele sabe quem é Jesus, está vendo os sinais e reconhece: o Senhor vem de Deus. O Senhor é alguém que Deus deu algo especial, porque não pode ser possível alguém fazer tantas coisas especiais, tantas coisas maravilhosas, se não for Deus que dá tudo isso. E aí, enquanto estudava, estava meditando aqui o quanto é interessante esse homem que tinha uma preocupação por ser um homem muito importante entre os judeus, e a tradução diz príncipe dos fariseus, dos judeus.
esse homem vem durante a madrugada, durante a noite, encontrar com Jesus, e a gente tem a impressão que ele vem às escondidas, para que seus amigos e a sociedade não o julguem por estar se encontrando com esse mestre aqui, que a sociedade dos mestres judeus mais tradicionais não compartilhavam, ou eram enciumadas com a forma que Jesus ensinava e com o tanto de adeptos que ele vinha conseguindo, né, trazer. E aí, esse homem que vai às escondidas, quando a gente vai ver o relato da crucificação, e José de Arimateia vai em busca do corpo, pede para que seja liberado o corpo para que ele o sepulte. Quem está lá junto com José de Arimateia, que era um homem também muito importante perante a sociedade judaica, que fazia parte do sinédrio, né, da força política ali daquele tempo, quem está lá junto com ele é o Nicodemos. Enquanto todos os discípulos, aqueles que andavam com Jesus todos os dias, fugiram, deixaram Jesus só, esse homem vai ao encontro de Jesus, vai até onde Jesus foi crucificado para levá-lo e ser sepultado. Ele não abandona o Cristo nessa hora. Mas aqui ele vem à noite, e antes que a gente fique questionando o fato dele ter vindo à noite, nós precisamos olhar como ele termina, como aparece o último relato dele. Porque às vezes tem pessoas que começam tão bem, tá lá entre os discípulos e de repente está vendendo o mestre por 30 moedas de prata. Não pode ver um dinheiro que abre mão do Cristo, né? E esse homem, ele começa dessa forma, e nós vemos esse relato lá na frente, quando todos os discípulos abandonam o mestre, ele está lá para fazer um ato de bondade com aquele homem, que não tinha nenhum sepulcro para ser colocado, e no sepulcro que é emprestado para ser colocado, ele está lá para ajudar o José de Arimateia, para tirar o corpo de Cristo da cruz e levar até esse sepulcro. E aí, no versículo 3, nós temos aqui a resposta de Jesus. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, não pode ver Deus governando, não é capaz de ver o governo de Deus, aquele que não nascer de novo. Isso assusta o homem, né? E ele disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Agora, Jesus avança um pouco, não é nem ver, agora é entrar, é fazer parte. Porque nascer de novo, ele faz com que eu veja, né? Mas Jesus, quando deixa claro que é da água e do Espírito, eu entendo que a partir de agora, aí eu já estou dentro. Eu entro dentro desse reino. E Jesus ainda continua: o que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhas de ter te dito, é necessário nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Isso aqui é fantástico, irmãos, porque o ser humano, ao nascer de novo, a primeira coisa que nós precisamos entender, assim como o apóstolo Paulo fala: não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Agora já não é mais as minhas vontades, mas é a vontade do Cristo em mim. Eu já não faço mais aquilo que eu gostaria de fazer. Eu já não tenho mais vontade própria. Quando Jesus encontra com Pedro e pergunta se ele o amava, após Jesus ressuscitar e Pedro ter negado anteriormente 3 vezes Jesus, e Jesus faz a pergunta 3 vezes: tu me amas? Né? Ao concluir, ao Pedro dizer, depois de Pedro dizer 3 vezes que o amava, e Jesus recomendar que ele cuidasse das suas ovelhas, aí
Jesus diz o seguinte: você é jovem, é novo. Enquanto você é novo, você vai para onde quiser. Depois de velho, chega um tempo em que você não mais escolhe para onde vai. Você não é capaz mais de cingir os seus lombos. E aí você é conduzido para onde bem entendem. Muitas pessoas pensam que seria uma profecia lá para a velhice de Pedro. Mas é uma ilustração muito parecida com essa questão do vento. Depois de um tempo que nós nos amadurecemos, o Pedro, no seu ímpeto da juventude, ele nega Jesus 3 vezes. Mas Jesus está dizendo que o que estava sendo construído na vida do Pedro o levaria ele a ser conduzido, não mais de acordo com a vontade do Pedro, mas ele seria conduzido. E nós temos a certeza que à medida em que nós caminhamos com Cristo, à medida em que nós somos trabalhados pelo Cristo, cada dia mais, nós somos conduzidos pelo vento do Espírito Santo, pelo Espírito que sopra. Todo aquele que é nascido do Espírito é como o vento, é guiado, é semelhante a esse vento que sopra e você não sabe a direção de onde vai nem de onde vem. Enquanto na lógica humana nós temos sempre as respostas tudo pronta, está tudo aqui muito bem resolvido e eu tenho opções muito assertivas, mas para todo aquele que nasceu de novo, ele é dependente de Deus. É dependente de Deus, a história é reconstruída. E aqui nós temos 2 elementos. Um desses elementos é o Espírito. É o Espírito que conduz o indivíduo agora. Já não é mais a maneira antiga, aquela coisa da criação. Não, mas eu fui criado assim, eu toda a vida fiz assim, era desse jeito mesmo. Não, a partir de agora há uma condução do Espírito Santo. E aí o outro elemento que é a água, que é citado primeiro, da água e do Espírito. Todo judeu sabia que algo que estava impuro, algo que não estava bem, que estava contaminado, era preciso ser lavado com água. De preferência, água corrente, água em movimento. E o texto de Gênesis diz que enquanto a terra estava sem forma e vazia, o Espírito de Deus movimentava as águas. O Espírito de Deus movimentava as águas. E é esse Espírito que movimenta as águas, é que prepara essa água que a gente tem consciência de que lá, fisicamente, e o Nicodemos está tentando ver de forma física, a gente tem a consciência de que os ritos de purificação se davam mediante a água, mas a água que purifica, que faz com que nós nasçamos de novo, é aquela água que Jesus, ao encontrar com a mulher no poço de Jacó, na região de Samaria, ele diz: a água que eu tenho para você jorra e salta para a vida eterna. Então, a nossa caminhada cristã, ela se inicia a partir do momento em que nós nos encontramos com essa água, com essa fonte de água e com o Espírito que movimenta as águas, que estava desde o início da criação, enquanto a terra ainda não tinha forma e era vazia. Ele já pairava sobre as águas, já movimentava-se em cima das águas. Aqui inicia uma nova história, uma história onde eu deixo para trás tudo aquilo que os meus familiares dizem que a família sempre agiu dessa forma, que a psicologia entende as influências do meio, as influências dessa família, o quanto eu aprendi com essa família, o quanto eu sou levado a praticar principalmente as piores ações da minha família, porque enquanto pais nós olhamos e falamos assim: esse menino é igualzinho você. A gente fala para a mãe: aprendeu tudo isso aí que você faz. Ou então a mãe fala: faz exatamente o que você faz. Mas quase sempre faz exatamente aquilo que nós não queríamos que fôssemos copiados. É uma tendência humana de escolher o que é mal, de escolher aquilo que desagrada a Deus, que distancia de Deus. Mas a partir do momento em que o ser humano vai aos pés da cruz,
aos pés da cruz e lá encontra a água da vida, tem um encontro com o Espírito Santo, a mudança acontece. A água simboliza a purificação, simboliza os ritos de purificação, os ritos de lavagem, de lavar, de tirar aquilo que está sujo. E o Espírito Santo é aquele que conduz. A água simboliza todo esse processo de purificar, de dizer, agora está tudo novo. Daqui para frente como é que vai ser? O Espírito conduz. Que o Espírito Santo possa nos conduzir nessa caminhada de dependência plena de Deus, plena do Espírito Santo. Que nós sejamos prontos, que nós estejamos prontos para ouvir a voz e a direção do Espírito Santo, para trilhar nessa caminhada em direção aos céus. Essa caminhada não só na expectativa de vivenciar um céu lá no futuro, mas de vivenciar o que há de mais importante no céu. Porque o céu não é importante por ter ruas de ouro, por ter pedras preciosas, porque o texto bíblico diz que a glória da cidade celestial se dá pelo fato de que o trono de Deus e a glória de Deus está no meio da cidade. E é esse trono, é essa glória que ilumina toda a cidade e que faz essa cidade ser esplendorosa. E nós temos já nessa caminhada a oportunidade de desfrutar do que há de mais importante nesse céu, nesse lugar magnífico. Nós podemos experimentar isso já agora, em pequenas proporções. E isso se dá quando somos limpos pela água da vida, pela água que purifica, né? E somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Um forte abraço. Que Deus nos ajude e que nós estejamos prontos para ser orientados pelo Santo Espírito de Deus todos os dias, né? Aquele que foi prometido para estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, o Paráclito, o Consolador, o nosso treinador, o nosso preparador. Um forte abraço e fique na paz.